Jesus, enquanto falava das bem-aventuranças, contou uma história de resgate e envio do reino dos céus. Ficou curioso para saber essa história? Coloque seu fone de ouvido, aumenta o volume e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá para você que está aqui no canal dos Paroleiros, parola nova começando, parola de número 131, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Nós estamos iniciando esse tema já há algumas semanas, e eu falo iniciando porque a gente está só no comecinho ainda, estamos no trecho das bem-aventuranças, e nessa semana o nosso trio, a nossa roda de parola 2D, está aqui composta por Decano, Oráculo e 04, este que vos fala, retornando depois de merecidas férias. É isso mesmo, Decano também descansa, Paroleiro também descansa. Estava eu aqui, meninos, vocês sabem que nessas semanas aqui de janeiro, eu decidi passear um pouco pelo estado do Paraná. E eu fiquei encantado com o cuidado que este povo tem com as suas belezas naturais, com o seu trabalho de turismo. Conheci os Campos Gerais, conheci um pouco da Serra do Mar aqui, que eu não conhecia. E olha, o Paraná está de parabéns. Além de ser um povo ordeiro, de ser um povo honesto, é um povo que cuida muito bem da sua área de turismo. Xandão e Paulinho, vamos arrancar para fevereiro de 23, então, meninos? Vambora? Bora lá. Amém, vamos nessa. Tinha gente perguntando se você estava de férias ou se o senhor tinha aposentado, né? A gente falou, não, é só férias. Ele é idoso, mas ele volta, fica tranquilo. Que bom que você está de volta, Arthur. E ó, se não me engano hoje, é formação inédita, hein? Eu acho que não teve alguma roda de parola com nós três ainda, só nós três. Na verdade, é assim, gente, com essa nova formação que nós temos de 4 paroleiros, você que está nos acompanhando, você vai perceber que a cada semana você vai ter uma formação diferente. Isso é muito legal para que você tenha perspectivas diferentes dentro daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então, você já sabe, a cada semana uma formação nova, a cada semana um de nós vai pegar um tempo de descanso. Aliás, eu quero deixar aqui registrado, semana passada não estava, mas eu assisti, tá? E eu vi a gracinha do seu Mente Brilhante dizendo que se livrou de mim, tá? Mas não é verdade. Você aí, Mente Brilhante, você que está agora, né, sentado no seu sofá assistindo Netflix, enquanto nós estamos dando duro aqui, gravando mais um episódio, Madrugada Dentro. Semana que vem, esperamos você, hein, cara? Chega de folga. Meninos, nós vamos dar sequência, então, aqui nas nossas bem-aventuranças. E eu fiz uma graçola no início na chamada de abertura desse episódio, porque eu confesso para vocês que hoje eu estou meio aleluiado, né? Eu estava aqui desde de manhã, lendo um pouquinho mais, com mais repetições. Você foi na igreja domingo? Você foi na igreja domingo? Eu fui na igreja domingo. Foi até no apelo no final do culto, então. E eu estava aqui relendo essas bem-aventuranças, e aí eu quero fazer uma série de questionamentos com vocês aqui para a gente abrir esse bloco, dizendo a seguinte coisa: vocês creem que Jesus foi alguém intencional em tudo que fez? Cara, eu acho que sim. Sim. Xandão, Jesus foi intencional em tudo que fez, não foi? Também creio, direcionado pelo Pai. Então, se a gente entende que Jesus foi intencional em tudo que ele fez, cada palavra, cada parábola, cada conversa que Jesus teve foi colocada de forma intencional e em ordem intencional. Então, eu estava aqui lendo as bem-aventuranças, e se você que está nos acompanhando aí, você ainda não se atentou para isso, são no total de 9 as bem-aventuranças.
E aí me deparei com o primeiro versículo de hoje, que é lá o versículo 8, e ele fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu estava aqui pensando cá com os meus zíperes, né, com os meus elásticos, né, porque os botões não fecham mais na calça nem na camisa, mas a primeira coisa que todo crente, que todo cristão, que toda pessoa que crê em Deus gostaria de fazer é ver o Senhor. Ver o Senhor talvez seja a coisa mais importante, o objetivo final, porque se a gente entende que nós vamos para o céu, a primeira coisa que me vem à cabeça é: eu quero ir para o céu para poder estar com Deus e poder ver a Deus. Então, se ver a Deus é a coisa mais importante para um cristão, por que será que Jesus não listou esse prêmio primeiro? Isso é uma coisa que veio no meu coração, assim: se ver a Deus é importante, se Moisés quis ver a Deus lá no Antigo Testamento, Deus não deixou. Se Jesus, em João, vai falar: quem vê a mim, vê ao Pai. Ver a Deus é algo muito importante. Então, incrivelmente, Jesus resolveu não colocar isso aqui em primeiro lugar. E aí, a gente tem que aprender a ler as Escrituras de uma forma um pouco mais estruturada, não em versículos isolados. E eu comecei a ler essas 9 bem-aventuranças na sua sequência, e li uma, e li duas, e li 3, e li 4 vezes. E na 4ª vez, eu entendi qual foi a intenção de Jesus dessas bem-aventuranças. Acompanha comigo aqui meu raciocínio, gente, para a gente poder entrar nesse versículo 8 aqui. Olha só que coisa interessante. Imaginem vocês que nós estamos subindo uma montanha, ok? Estamos subindo na direção dos céus, na direção do encontro ao Pai. E nesse caminho, as 3 primeiras bem-aventuranças, elas vão me mostrar qual é a minha condição antes de chegar no topo, ou seja, antes de ter um encontro com Deus. E na primeira bem-aventurança, Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que sem Deus não podem fazer nada. Bem-aventurados os que choram. E aí a gente falou que o choro aqui é um choro de lamento diante de um arrependimento pela consciência da condição de pecado que está o homem. E a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, ou seja, aqueles que se submetem. Essas 3 primeiras bem-aventuranças me mostram a condição original do homem. Alguém que precisa reconhecer que sem Deus não é capaz de nada, alguém que reconhece que é pecador e se lamenta por isso, e alguém que se coloca numa condição de submissão, uma condição de obediência, uma condição de estar debaixo do jugo de Deus. Chegamos então no topo do monte, e aí, conforme você disse semana passada, Paulinho, Jesus muda aqui a narrativa, e ele não fala da característica de pessoas, mas ele fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede. São pessoas que chegam no topo da montanha na consciência que elas têm um vazio dentro delas tão grande que só Deus pode preencher. É a fala que o Ursinho falou semana passada. Então eu reconheço a minha condição, eu chego ao topo do monte com fome e sede da justiça de Deus. Então ele me farta, ele me preenche, ele me completa. Ele me torna alguém pleno, transformado, alguém redimido, sarado, curado e alegre. E aí, então, eu começo a minha trajetória de descida de volta do monte. E olha só qual é a primeira característica: bem-aventurados os misericordiosos. Opa, não tem mais a ver comigo, tem a ver com o que eu transbordo na vida do outro. E aí, então, Jesus vem com a bem-aventurança seguinte, que é essa que nós vamos começar esse bloco aqui, e fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista vai falar assim: quem poderá subir ao monte? Só aqueles que têm mãos limpas e coração puro. O segundo versículo, a segunda bem-aventurança de quem desce o monte está relacionada à segunda bem-aventurança de quem sobe o monte.
Porque quem sobe o monte se lamentando e chorando pela sua condição de pecado, desce o monte de coração limpo. Olha só que coisa, olha que construção incrível de que Jesus está falando assim, olha, você vai subir, chegar à minha presença, ciente da sua condição, e eu te envio de volta com outras características daqueles que herdarão o reino. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós vamos falar sobre o que então significa ser limpo de coração. Né? Coração aqui, meninos, a gente vai ter uma série de citações a respeito da importância do coração, nós vamos trazer na memória, se tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, que lá vem as fontes das vidas. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai perceber que o coração é a principal preocupação de Jesus. O coração do homem. Enquanto os fariseus se preocupavam com as ações externas, com aquilo que parecia, com aquilo que os outros poderiam ver, Jesus veio o tempo inteiro preocupado com quem vai ocupar o lugar no trono do seu coração. Jesus sempre se preocupou com o coração. E aí eu quero lançar para vocês agora, para a gente começar a fazer esse bate-bola, assim, o que significa de fato ser alguém limpo de coração? Quem quer começar? Não, depois de uma dessa tem que ser o Xandão, cara. Porque depois de uma introdução dessa, eu preciso mastigar enquanto o Xandão vai temperando isso. Misericórdia. Mas vamos lá. Amei, Paulinho, amei. Semana passada eu joguei essa bola para você, recebo. Tô devolvendo o favor, tô devolvendo o favor. Arthur, talvez o melhor exemplo de uma pessoa limpa de coração, e aí você vai entender o que eu vou falar, é uma criança. Porque ela é pura e sincera. Então, eu não sou pai, vocês dois são. Eu acredito que os filhos de vocês, quando se achegam a vocês para pedir qualquer coisa, para falar com vocês, não tem rodeio. Tem, de vez em quando, uma malandragem e tal, né, que é da criança, mas normalmente eles são diretos. Eles falam exatamente o que querem, o que estão sentindo, né? Muitas vezes nos constrangem, né? Meus sobrinhos, né? Ouvem o que a gente fala e depois soltam literalmente na frente de outras pessoas. A gente sempre brinca, tem que tomar cuidado quando fala na frente de criança, né? Justamente por causa dessa pureza e dessa sinceridade. E aí eu gosto muito de pesquisar numa Bíblia que eu tenho palavra-chave, já falei outras vezes, e o exemplo, o que ela traz, o literal dessa palavra, a raiz dessa palavra, é puro, é sincero, é limpo. Então, esses verão a Deus. Se nós, a gente sabe que hoje a gente não pode ver Deus face a face. Paulo mesmo disse que um dia o veremos, hoje nós o vemos em parte. Nós sentimos a sua presença, nós vemos o seu agir, né? Mas eu entendo que quando a gente vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, a gente consegue vê-lo, né? Nessa forma que Paulo está dizendo, em partes, mas principalmente quando a gente é sincero. E eu gosto muito de um exemplo do Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão, que é chamado de amigo de Deus pelos homens, mas que em Isaías, não vou lembrar o lugar, mas eu sei que é em Isaías, Deus fala, Abraão, meu amigo. Quem chama Abraão de amigo é Deus. E aí, Deus fala uma coisa bem interessante para Abraão, que se a gente não for na raiz da palavra, a gente pode até se perder, porque ele diz assim, seja íntegro, ou dependendo da tradução, se não me engano, é Gênesis 17, vai dizer assim, seja íntegro ou seja perfeito, que quer dizer também sincero. Então, para nós vermos ao Senhor, é necessário que a gente seja sincero, que nós sejamos sinceros. Se a gente for sincero aqui nessa parola, muitas vezes nós fizemos orações que nós não fomos sinceros. Nós fizemos orações, todo cristão deve ter feito orações por fazer, né? E aí a gente acaba desviando um pouquinho
E aí a gente, por que Deus não fala comigo e tal? Porque talvez falte essa sinceridade, falte essa pureza, falte essa limpeza. É claro que vai entrar a questão de santidade, de se afastar do pecado, pureza moral, uma série de coisas. Mas vai entrar também no assunto de sinceridade. Porque uma pessoa pura, limpa, ela é sincera. Vou voltar para a criança, ela vai falar o que está no coração. E muitas vezes a gente entra cheio de dedos, né, para falar com Deus, quando ele fala assim, o que está aí no teu coração? O que realmente você quer me falar? Né? E aí, quando a gente consegue pôr para fora, a gente muitas vezes vê o agir de Deus rapidamente, mas porque a gente foi extremamente sincero. Eu não vou contar o que foi, mas eu lembro de um amigo meu que ele me pressionava, era muito assim, muito impositivo e tal. E eu lembro que eu fiz uma oração sincera. Falei, Senhor, é pegação no pé, mas eu acho que ele é pressão, que ele quer ter sempre razão e tal. E aí eu tive um sonho naquela noite. Eu fiquei até com medo dessa oração, mas eu tive um sonho naquela noite que era um problema de infância dele, que ele tinha que se afirmar. E para ele se afirmar, ele tinha que impor sobre as pessoas a opinião dele. E aí eu não tira essa questão. Aí eu já aprendi como lidar com esse meu amigo, mas eu vi que Deus não se importou, porque era uma dúvida que eu tinha. Mas eu fui muito sincero, que eu falei, Senhor, talvez eu esteja julgando, talvez seja inveja minha. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu me sinto até oprimido. E aí nessa noite eu tive esse sonho e aí eu entendi. E de lá para cá mudou muita coisa, até meu relacionamento com ele. Mas eu quero voltar nessa questão assim, puro, sincero, né? Da gente poder entrar na presença de Deus para vê-lo como a gente pode ver. Porque vai ser muito triste. Você imagina assim, você viver uma vida toda como um cristão e não ver a Deus naquilo que é permitido ver aqui, como o Paulo fala. Então, assim, mas para isso, você vai ter que ser puro, vai ter que ser sincero, você vai ter que entrar lá para falar com ele. Então eu entendo que os puros de coração, limpos de coração, tem a ver com isso, sinceridade. Poxa, você lembrou algo interessante no sentido da etimologia mesmo, da raiz dessa palavra, né? Quando você toca, né, no sentido de que a palavra está pressupondo pureza, honestidade, né, a transparência, porque justamente é isso que pressupõe-se como a tal da limpeza do coração. A própria palavra, ela já vem dando sinais, né, no Antigo Testamento, acerca dessa necessária pureza. A palavra fala assim, ó, de tudo aquilo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, né, ou as fontes de vida. Quer dizer, o coração, ele precisa estar, o coração é a fonte da nossa, do nosso comportamento, é a nossa alma no entendimento do Antigo Testamento, né? É onde ficam armazenados os nossos valores, os princípios que a gente guarda, né? Assim, para facilitar, eu costumo dizer que é o arquivo de princípios. A palavra fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, né? Que nós somos filhos, então o Espírito é um meio de comunicação do Pai para conosco. E a alma é o lugar onde nós arquivamos aquilo que pelo Espírito nós filtramos. E esse é um entendimento bastante veterotestamentário, bastante do Antigo Testamento, que vai ser reproduzido pelo próprio Senhor Jesus. E eu não tenho dúvida que quando ele usa o limpos de coração aqui, é nessa perspectiva que ele está usando. Né, falando acerca de princípios, valores que transpareçam a pessoa de Deus, que transpareçam os princípios de Deus, que transpareçam uma vida no Espírito, que transpareçam a palavra, né? E se a gente fizer um link com aquilo que a gente falou na semana passada acerca de justiça, né, e a última bem-aventurança, nós vamos voltar no assunto justiça, né? Antes, aqueles que têm fome e sede, lá na última bem-aventurança, aqueles que já são perseguidos por conta daquilo que os saciou. Antes eu tinha fome e sede de justiça, hoje eu tenho a justiça, vivo ela, porque eu transpareço, né, o caráter de Cristo através de um coração limpo, que isso me gera perseguição, né? Essa descida do monte vai chegar nessa ponta, Arthur, né? Porque a última
bem-aventurança vai ser essa, né? Você está fluindo daquilo que você está fluindo daquilo que você recebeu, que antes você era faminto e sedento, e agora você tem tanto que até perseguição por conta disso você está sofrendo. Quer dizer, eu estar fluindo aquilo que o Senhor plantou no meu coração é uma maneira de expor um coração limpo. E é bem isso, Salmo 24, que foi lembrado, Arthur, quem subirá ao monte do Senhor? O sujeito que tem mãos limpas e que tem um coração puro, né? Agora, eu quero me prender um pouquinho na questão do ver a Deus. Porque esse ver a Deus aqui, ele tem duas perspectivas. Ele não é firmado apenas na perspectiva da eternidade, né? Daquilo que diz respeito a quando estivermos na glória com o Senhor, né? E de fato o contemplaremos, o veremos, né? Mas tem uma perspectiva anterior de ver o Senhor que diz muito mais respeito a uma dinâmica de relacionamento, né? Do que algo que eu possa enxergar, né? E mais uma vez eu uso uma metáfora, uso como reflexão uma fala metafórica do Antigo Testamento, e eu digo metafórica porque o entendimento comum na época que esse texto foi transmitido não era o de contemplação do Senhor. Eu estou me referindo lá à passagem da bênção araônica, né, lá em Números capítulo 6, a partir do verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa dupla ocorrência do rosto de Deus ser invocado nessa bênção, né, o Senhor levante o rosto sobre você, aparecendo duas vezes, né, nessa bênção, cara, é algo que ia muito além da cultura comum, tanto de Moisés que recebe esse texto, quanto de Arão que recebe a incumbência de promulgar esta bênção, quanto do povo que receberia esta bênção. E por que eu estou me pegando nesta passagem? Porque a face de Deus, a presença da face de Deus, significa a presença de Deus de uma forma tão sensível que é impossível de não ser identificada. Como você identifica uma pessoa? Pela face, né? Como você reconhece alguém? Pela face. Essa semana a Flávia e eu estávamos vendo uma foto de um amigo que, por conta de algumas demandas da vida, o sujeito mudou muito o rosto dele, né? E a Flávia falou assim, nossa, como ele tá mudado, né? E eu disse assim, confesso para você que se eu encontrasse na rua, eu não reconheceria. Por quê? Porque a face é diferente, está diferente, né? Outra coisa, quando eu chego com algum dos meus filhos em algum lugar, né? Dizem que o Gabriel parece comigo. E alguns dizem isso até verem a Alice, porque quando vem a Alice falar, a Alice é a cópia do pai, né? Eu não acho nenhum dos dois, mas a turma diz isso. Quando eu chego em algum lugar com o Gabriel ou com a Alice, a turma fala, olha o seu filho, olha a sua filha. Por quê? Porque a face, né, traz a semelhança. Mas nunca o Gabriel chegou em algum lugar, o Alice chegou em algum lugar e chamaram o Gabriel de Paulo, né? Nunca chamaram a Alice de Paulo por aí. Porque embora a face seja parecida, né, o meio distintivo de me identificar é a minha face. Quando, na bênção araônica, lá de Números capítulo 6, a face de Deus é invocada, é sobre a presença incontestável de Deus estar sendo revelada mediante o promulgar desta bênção. Aí quando a gente vê Jesus falando, olha, o limpo de coração é o sujeito que vai ver Deus, é o cara que vai ver Deus,
uma coisa é a perspectiva eterna, isso é claro. Eu só entro no céu com o coração limpo. Isso é claro, isso é líquido e certo, isso é teologia soteriológica, é a teologia da salvação. Agora, o limpo de coração é o sujeito que vai perceber Deus de uma maneira incontestável e inconfundível no dia a dia. Meu, isso é tremendo. E aí eu fico pensando, né? Será que é possível perceber Deus, né, desta forma, incontestável, inconfundível? Pergunta para o salmista que escreveu o Salmo 19, o que ele viu para dizer, olha, os céus proclamam a glória de Deus, os montes revelam a obra das mãos do Senhor, um dia faz menção a outro dia, falando da grandeza de Deus, o mar aplaude a força de Deus. Cara, é tremendo, porque esse cara conseguiu contemplar Deus em tudo. Imagina o coração desse sujeito, como é que estava. Entende? Imagina como esse cara estava impregnado de valores e princípios celestiais na sua alma, na sua vida, ao ponto dele olhar para o céu e falar, tô vendo Deus. Dele olhar para uma montanha e dizer, tô enxergando Deus. Dele olhar dele ouvir o barulho do mar e dizer, ó, isso tem a ver com Deus. Dele olhar para a natureza e falar, Deus está sendo revelado para mim, cara. Isso é alguém que está com o coração muito limpo, sabe? E aí a gente encontra um ponto, quem sabe que por algum que não entendeu isso, vai ser assim, o sujeito ele é meio deslumbrado, o sujeito ele é meio fanático, o sujeito ele é meio maluco, o sujeito ele é meio religiosão, o sujeito ele é meio santão, né? Em referência a alguém que está enxergando Deus, né? Mas quando, de fato, esse cara descobriu qual deve ser a relação dele com os princípios, com os princípios do Senhor, e está vivenciando isso profundamente, naturalmente, os olhos desse sujeito vão contemplar Deus e a mensagem que Deus tem para aquele dia, para a sua vida, em todas as coisas. A palavra diz que ele é Senhor de tudo e que ele está em tudo, ele está sobre tudo. Então, é mais do que natural o ver Deus de uma maneira até que corriqueira, dependendo da condição que meu coração estiver. Você sabe que você me fez lembrar agora uma canção, uma música, um louvor, que começa aí, eu te vejo em tudo, né? É você conseguir ver Deus nos mínimos detalhes, é você conseguir ver Deus no livramento, é você conseguir ver Deus numa circunstância, é você ver Deus na mudança da opinião de uma pessoa que era contrária, é você conseguir ver Deus na conversão de um familiar que era difícil, é você conseguir ver Deus nas pequenas coisas. E a pessoa que não tem esse coração puro, esse coração... E eu quero trocar a palavra puro pela palavra limpo, por um seguinte motivo, né? Limpo é algo que outrora estava sujo e foi lavado pela palavra. Então, eu vejo assim, algo que foi lavado, um coração lavado pela palavra é alguém que vai conseguir ver Deus em todos os detalhes da vida. Um coração que não duvida, um coração que não cocheia entre dois caminhos, ou nas palavras do salmista, lá no Salmo 86, ele vai falar assim, ensina-me, Deus, nos teus caminhos e eu andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração a temer somente o teu nome. Então, essa é a palavra que a gente queria deixar para você que está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo agora, que você realmente derrame o seu coração na presença do Senhor, que você se permita ser lavado pela palavra, para que o seu coração seja limpo, purificado, alinhado, para que você possa perceber a Deus em todos os detalhes, porque nas palavras de Jesus, felizes são aqueles que são limpos de coração, porque verão ao Senhor. Meninos, que primeiro bloco gostoso. Segundo bloco vai ter mais, com mais uma bem-aventurança. E já deixe seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal. Nós queremos fazer com que a palavra de Deus alcance lugares que a gente nem imagina. E nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de podcast, nós também estamos
no Spotify e no Deezer, para você ouvir os paroleiros enquanto faz a sua trilha de subida na montanha. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e nos vemos no segundo bloco. Tchau, tchau.